Muito bem, seguindo com o Jornal da Fã, já aqui nos estúdios, conosco o comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, Tenente Coronel Adevan Silveira, conversa com a gente agora no Jornal da Fã. Jornal da Fã, entrevista. Coronel, muito bom dia, satisfação recebê-lo aqui nos estúdios. Bom dia, João, bom dia, Larissa, e a todos os ouvintes. É sempre muito bom estar com a imprensa, afinal de contas é o canal em que o serviço público presta conta à sociedade. Tenente Coronel, obrigada pela participação aqui no Jornal da Fã, trazer esses esclarecimentos. A gente está na Semana Santa, a gente sabe que sempre os órgãos públicos, principalmente aqueles que fazem trânsito, estão envolvidos com mobilidade, fazem um cronograma especial, um planejamento, para que a gente realmente tenha essa situação no trânsito, para que seja seguro, né? Para que as pessoas consigam transitar aqui entre os municípios de uma forma eficaz e, é claro, evitando acidentes. Qual é o planejamento que a gente tem agora nesta Semana Santa em relação ao BPRV para as rodovias estaduais aqui do estado? Perfeito. O BPRV é o órgão de trânsito rodoviário da Polícia Militar. Então, todo o seu planejamento passa pelo crivo do Comando Geral da Corporação. E neste final de semana, especificamente, nós temos o maior feriado do ano, né? Porque ele une a Semana Santa ao feriado do Tiradentes, dia 21. Ou seja, são 6 dias, praticamente uma semana, onde as pessoas vão utilizar as rodovias estaduais para vir para a nossa capital, que hoje é um atrativo bastante insurgente em termos turísticos. Na verdade, desde o último final de semana a gente já percebe uma alteração no fluxo, né, dos veículos. Nós temos as câmaras do Centro de Controle Operacional do DR, onde o BPRV é quem controla, e já vimos, né, um grande número de veículos chegando na nossa capital e, ao mesmo tempo, indo para o interior do estado. Afinal de contas, é um evento, é um feriado religioso, muitas pessoas participarão de eventos religiosos, mas também muitas pessoas curtirão seus familiares e curtirão o feriado aí em outros eventos. Fique à vontade, fique à vontade. Com certeza, há essa intensificação da fiscalização, é claro, alguns pontos que merecem uma maior atenção, porque a gente tem aqueles casos clássicos, né? Em relação a dirigir sob efeito de álcool, tem a relação também dos animais na pista, que a gente vê se intensificando em alguns momentos esses acidentes envolvendo esses animais, o que requer, como o senhor bem mencionou, neste momento em que é o maior feriado do ano, uma atenção especial, certo? Perfeitamente. Por isso o BPRV já está atuando desde o dia de ontem, com 10 viaturas, na verdade 11, né, contando o boiadeiro. Policiais foram convocados nas suas folgas, né, muitos policiais, na verdade, né, são 40 policiais por dia, espalhados em todo o estado, principalmente nas divisas de Aroba, Simão Dias, Canidé, a própria Barra dos Coqueiros, que recebe muitas pessoas, para inibir condutores infratores e também coletar animais que estejam soltos nas vias. É inadmissível ainda, por mais campanhas que nós façamos junto à imprensa, junto à sociedade, que o cidadão deve tomar conta do seu animal, aquele proprietário ou tutor, mas só este ano 132 animais já foram recolhidos das rodovias estaduais. E outro número também, para frisar, é que 5 pessoas, infelizmente, já perderam suas vidas porque animais estavam soltos e após o atropelamento houve a fatalidade. Então, o BPRV estará atento até a segunda-feira, até meia-noite da segunda-feira, com todo esse efetivo para tentar diminuir ou até mesmo coibir condutores infratores e pessoas que soltam seus animais na pista. Coronel, com relação a veículos e condutores, quais serão os principais pontos de atenção que os agentes vão estar fiscalizando? Olha, a principal causa de mortes no trânsito no país é justamente o excesso de velocidade. As pessoas veem a rodovia livre, né, em determinados momentos e acabam excedendo a velocidade. Então, teremos a Operação Radar Móvel, onde policiais, estrategicamente, em pontos estratégicos, isso em todo o estado, tá? Afinal de contas, são 8 radares móveis, estará fiscalizando o excesso de velocidade. E a gente lembra que se você ultrapassar a velocidade em mais de 50% do permitido, sua habilitação já é suspensa. Então não adianta pressa, o importante é chegar no local. Se você quer chegar no local mais cedo, saia mais cedo. Porque a pressa, ela faz com que muitas vezes o sinistro ocorra e tire vida de pessoas. A embriaguez ao volante é a segunda maior causa, onde teremos também 10 etilômetros espalhados em todo o estado para fazer a fiscalização de condutores imprudentes. Realmente o senhor frisou esses dados que são dados alarmantes, né? Por exemplo, em relação aos animais, 132 animais já apreendidos. Algumas situações a gente vê alguns sinistros com morte. É uma situação lamentável.
Como é que foi essa situação nos últimos anos? Houve uma diminuição? A gente percebe que o aparato está sempre sendo intensificado, claro, porque mais agentes são incorporados, mas também porque há uma verificação de uma maior quantidade desses acidentes, ou vem diminuindo nos últimos anos? Na verdade, estatisticamente falando, o que aconteceu com o sinistro de trânsito nas rodovias estaduais do nosso estado foi uma redução nos sinistros, mas um aumento na violência. Ou seja, houve uma diminuição da quantidade de acidentes de trânsito, ou sinistro de trânsito, como diz a resolução, mas houve um aumento de vítimas lesionadas e de fatalidades, fazendo com que as pessoas provoquem um sinistro mais violento. E isso é natural. Afinal de contas, dentro da área urbana, por exemplo, dentro da cidade, de cada 10 sinistros, 7 não possuem vítimas. É o inverso nas rodovias. Justamente pelo excesso de velocidade. De cada 10 sinistros, 7 possuem algum tipo de vítima, ou lesionada, ou que venha a ter fatalidade. Por isso, a nossa maior intenção, a nossa maior fiscalização é justamente o excesso de velocidade provocado pelo condutor imprudente. Coronel, o fato de ser um feriado que é um feriado santo, isso interfere, por exemplo, na condução de condutores com bebida alcoólica? Tem alguma interferência nisso? Já houve um tempo, né, eu estou no trânsito há 15 anos praticamente, e já houve um tempo que a Semana Santa era mais respeitada, assim. As pessoas utilizavam, praticamente não haviam sinistros. Era uma média de 1 ou 2 sinistros, porque as pessoas realmente utilizavam esse feriado como um evento religioso. Hoje mais não. Hoje a gente percebe uma modificação social. As pessoas utilizam realmente para ir para a praia, para brincar, para se divertir, para ingerir bebida alcoólica, que não é crime algum. Não é um problema, né? A pessoa pode se divertir. O que ela não pode é ingerir a bebida alcoólica e conduzir o seu veículo após esse feito. Porque, com certeza, ela em potencial fará com que possa ocorrer um sinistro de trânsito. Esse comportamento inadequado do condutor é justamente a nossa preocupação. E há uma preocupação, é claro, o senhor fala aí sobre esse aumento, diria, da letalidade. A gente fala de violentos, os acidentes ficam cada vez mais violentos, levando as pessoas a óbito, apesar de haver uma diminuição no âmbito de acidentes. Há um movimento no sentido de educação para intensificar essa educação no trânsito, porque realmente vem do sentido educacional. Se não é uma situação adversa em relação, vamos dizer, à pista, animais que estão sendo recolhidos, por que é que esses acidentes estão acontecendo tanto, né? Porque a velocidade é uma situação de consciência, né? Você sabe que as vias estão sinalizadas, você sabe que você não pode ultrapassar aquele limite. O respeito à legislação é fundamental. O próprio Código de Trânsito Brasileiro fala sobre a educação para o trânsito. A pessoa, quando ela já tem uma educação dentro de casa, quando tem uma educação observando o comportamento daquelas pessoas que conduzem veículos, com certeza ela será uma boa condutora, um bom condutor. O problema todo é que o Estado ele só auxilia na educação. Então, parte do princípio que o condutor ele deve entender o respeito à legislação e o respeito à sinalização. Quantos e quantos sinistros de trânsito são ocasionados porque alguém avança o sinal? E o fato de avançar o sinal é um comportamento pessoal, é o comportamento daquele condutor. O fato de não respeitar a preferência numa rotatória ou numa rodovia também é falta de educação daquele cidadão. Hoje nós temos 2 eventos no ano. O Maio Amarelo, que se iniciará já em breve, daqui a 10 dias. Durante todo o mês a gente participa com campanhas educativas, isso o Brasil todo, todos os órgãos de trânsito, e temos o setembro, né, que é a Semana do Trânsito, que é prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, são 2 momentos nos quais o Estado auxilia na educação, mas a gente sempre lembra, tá, que a educação começa dentro de casa. Por que você não coloca o seu filho em uma cadeirinha? Por que você não coloca o cinto de segurança? Por que você não coloca o capacete no seu filho? Tudo isso faz com que a gente lembre que só sente a dor de perder um ente quando ele vai embora por uma imprudência. E a dor é muito grande. Tenho certeza que não existe uma pessoa que não se arrependa de ter perdido um ente querido porque não colocou o capacete, por exemplo, quando está conduzindo a motocicleta. Estamos conversando com o comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, Tenente Coronel Adelvan Silveira. Não deixe o mosquito da dengue se reproduzir, limpe as calhas, tampe os reservatórios, amarre bem os sacos de lixo. A dengue não espera, o combate é agora. Em caso de febre persistente, dor ou manchas vermelhas, vá até uma unidade de saúde. Governo de Sergipe está presente e está com a gente.
A Quality Car, empresa referência nos serviços de funilaria e pintura automotiva, está de casa nova. E agora com uma novidade, serviço de estética automotiva. Então, se você ama seu carro e quer que ele esteja sempre impecável, nos faça uma visita. A sua satisfação é a nossa prioridade. Podemos deixar seu carro brilhando de novo. Avenida Poeta Mário Jorge Menezes Vieira, 2720, Coroa do Meio. São aos motociclistas e os cuidados que todos os condutores, inclusive dos veículos maiores, devem ter para evitar esse tipo de acidente. É perfeita a sua colocação. Afinal de contas, de cada 10 sinistros também que nós registramos, 8 possuem algum motociclista envolvido. Ou ele saiu de pista, ou ele se envolveu numa colisão, ou até mesmo, às vezes, 2 motociclistas se colidem. Hoje, nós temos no mercado, no comércio nacional, mais vendas de motocicleta do que veículos de 4 rodas ou mais. Então, a incidência dessa quantidade de motociclista faz com que, além da fragilidade da própria motocicleta, mas faz com que os motociclistas tenham mais incidências em sinistro de trânsito. Então, a nossa preocupação é justamente essa, o motociclista, de entender que, por exemplo, o capacete, ele é o cinto de segurança, entre aspas, do motociclista. Só este ano, mais de 2.000 motociclistas foram autuados por nossas câmaras no interior, porque estava sem o capacete. Qual o motivo de você não usar o capacete? Quantas e quantas pessoas estão no hospital, João Alves Filho, porque, por exemplo, perdeu o controle da sua moto por diversas situações e teve que ficar internado? O próprio diretor do Hospital João Alves deu uma entrevista essa semana, dizendo que a cada 2 horas um condutor de motocicleta entra no Hospital João Alves porque sofreu um sinistro. São 17 casos por dia. Então, cabe ao motociclista entender do perigo, da periculosidade que é conduzir a motocicleta. Ela é boa, sim, ela é mais econômica, ela é mais ágil, mas ao mesmo tempo é mais perigoso conduzir essa motocicleta, principalmente nos horários de rush. É importante a gente mencionar esses dados e fazer esse alerta aqui. Desde já agradeço, senhor, pela participação aqui no Jornal da FAM, trazendo essas informações, não só em relação a esse período que a gente está vivendo, esse feriadão, mas sobre os cuidados que a gente deve tomar durante todo o ano, né? Na verdade. Obrigada pela participação aqui no nosso programa. Coronel, antes de o senhor encerrar rapidinho, eu queria que o senhor aproveitasse e deixasse sua mensagem também para os motoristas que vão pegar a estrada neste final de semana, reforçando também todos os cuidados e os alertas no trânsito. Nós que agradecemos. É importante ressaltar que a Semana Santa é um feriado bastante tranquilo. Então espero que na terça-feira nós possamos passar para vocês nenhum registro de sinistro de trânsito. Isso vai depender muito, em 90% dos casos, do condutor. Um grande abraço, uma boa semana a todos. Obrigado, Tenente Coronel Adelvan Silveira, por suas informações aqui no Jornal da FAM. Foi uma satisfação recebê-lo. Bom trabalho neste feriado, que com certeza vai ser muito corrido. Afinal, são 5 dias aí de feriadão. É muita gente pegando a estrada. Toda uma atenção aí que vai demandar dos agentes do BPRV, Larissa. A gente espera que as pessoas aproveitem com responsabilidade, né? Eu tô entrando nesse processo agora de condução, você também. Eu também, aprendendo a legislação de trânsito. Então, realmente é um tema que interessa bastante, porque a gente que está entrando nesse mundo começa a ter uma noção maior. Talvez as pessoas que já estão há algum tempo no trânsito não tenham essa atenção especial, mas é necessário que a gente sempre vá atualizando esse conhecimento e mantendo esse cuidado em realmente seguir a legislação de trânsito para que a gente não veja esse aumento dessas ocorrências que são tão tristes, né? A gente vê sempre por aqui. É importante. Então vale a pena todos os alertas, usar o cinto de segurança, todos os ocupantes do carro, fundamental. Os motociclistas usarem o capacete da forma correta e, acima de tudo, tomar cuidado com a velocidade, que como o coronel frisou aqui, é o principal fator causador de acidentes, né? A alta velocidade, sem necessidade, muitas vezes, vai devagar, vai na paz, o importante é chegar ao seu destino final.